Olá! E aí, Luiz? E aí, Carlos, tudo bom? Tá me ouvindo? Tudo? Tô te ouvindo e vendo muito bem. Me escutas? Tô te escutando, tá tudo ótimo. Show de bola, show de bola. E aí, gosta de um Bon Jovi? Tava aquecendo aqui um pouquinho antes. Uma música icônica essa, viu, cara? É boa demais, dá uma aquecida no sangue. Sim, claro que sim. Adoro. E aí, meu amigo, como é que tá o clima hoje, hein? Cara, aqui em Salvador tá sol, pra variar, né? Só pra variar. Acho que aqui chove tipo, umas 4 vezes no ano, lá pra março, abril, e o resto é só sol. É, uma vez eu dei um pulo aí, fui fazer uma turistada aí, o guia lá me disse assim, aqui faz 4 estações no ano, né? É o quente, o muito quente, o mormaço e mais alguma coisa que é quente. É, exatamente, cara. Que bacana. Salvador, meu amigo, que bacana. É uma cidade top aí, praias lindas, lugares lindos para se passear, né? Cidade turística. Sim, sim. Boa parte do Brasil, na verdade, né? Não vamos só falar de Salvador. É, Apesar de eu amar Salvador, mas o Brasil todo é lindo. O Brasil todo é turístico. então, temos aqui o Gramado. Gramado é top, um dos lugares mais procurados aí no Brasil também. Maravilhoso. É, tá na minha lista de desejos, cara. Bora, bora vir passar um frio aqui, cara. Todo mundo quer passar um frio aqui. Muito mais porque eu, no jornalismo, eu trabalhava com cinema. E aí, quem trabalha com cinema vê Gramado como talvez o ápice do cinema no Brasil. É o Festival de Gramado. É, E nada melhor exatamente. brasileiro do que é. Exatamente. É o auge aqui, né? É, Festival de né? cinema. Quem gosta de cinema, quem gosta de festivais, coloca a Gramado lá no topo da lista de desejos. Que show. Sim, Luiz, primeiro me então, muito obrigado pelo aceite, né? Para nós bater esse super bate-papo. E aí tu já deu um spoiler aí, né? É jornalista, né? E vamos falar sobre Pet Crash. É uma loucura. Mas obrigado mesmo pelo aceite. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana e muito agregador para nós e para nossa audiência, com certeza. eu também acho, cara. E imagina, a gente aceitou de bate-pronto, assim. Basta convidar que a gente aceita, porque é um assunto que a gente ama falar, assim. Né? Animais e esse ambiente que a gente criou para que os animais passem o dia bem. Então, Com é um prazer. certeza. Show de bola. Aproveitando então, Luiz, por favor, se apresente para nós, conte um pouquinho da sua história, como que começou nesse ramo pet, enfim. Conta a tua história para nós aí. Resumindo, assim, me formei em jornalismo também. Formei em língua inglesa também, mas na época do jornalismo eu não tinha exatamente ligação nenhuma com animal algum, nem com gato, nem com cachorro, nem com nada. Até que eu acho que depois da faculdade, assim, 2012, que por conta de um amigo eu acabei adotando um gatinho e por conta desse gatinho eu acabei entrando em uma ONG e aí que começou a minha relação com animais, assim, uma relação que até então era algo inimaginável. E aí eu comecei em abrigos, eu comecei num abrigo de gato, um abrigo de gatos que existe aqui em Salvador, que é basicamente um dos piores locais daqui de Salvador. Era, na verdade, melhorou bastante. Era um abrigo que morria, tipo, 10 gatos por dia, assim, sabe? Que eram abandonados Nossa, muitos gatos todos os dias. Era uma coisa muito impactante, assim. E desse trabalho com gatos, eu acho que no mesmo ano já fui parar em uma outra ONG que trabalhava tanto com gatos quanto com cães. E aí eu fiquei nas duas, e aí nessa ONG eu acabei já entrando na gestão, entrei como diretor. E aí foi uma escalada, assim, sabe? O jornalismo foi perdendo cada ano um pouquinho mais de espaço, e cada ano eu ia me dedicando um pouquinho mais à causa animal, assim, a parte de adoção, a parte de resgate, a parte de captação de parcerias. ah, e isso culminou em 2018 ou 2019, que eu passei também a fazer esse trabalho mais de analisar o comportamento dos animais que a gente
colocava para adoção, porque a gente percebia que existia um número muito grande de animais devolvidos por bobagens, assim, sabe? O cão está fazendo as necessidades fora do local, está sujando minha casa toda, eu não posso ficar com ele, sabe? O cão late demais para os vizinhos, eu estou prestes a ser expulsa do condomínio, não posso ficar com ele. Aí eu comecei a pensar, e se eu começar a resolver esses problemas, ou ajudar a resolver esses problemas, será que vai diminuir a quantidade de devoluções? E acabou que a gente ia conseguindo. É óbvio que a gente não mudou o mundo, mas cada adoção que a gente mantinha lá, resolvendo um problema comportamental, era uma vitória. E aí, É, essa minha trajetória assim, de ONG e de trabalho voluntário em abrigos existiu até o início desse ano, quando minha sócia, também jornalista, me chegou na chincha e falou: vamos montar uma creche, porque eu quero fazer alguma coisa bacana para os cães. Ela tem 3 cães e os cães frequentavam creches, assim, e ela, vamos fazer uma coisa bacana nesse sentido. E aí, para eu aceitar, eu tive que meio que pensar no que a gente podia fazer para que essa creche fosse uma creche comercial, óbvio, né? Que ela é uma empresa, mas que fosse uma coisa diferenciada, que tivesse a cara de alguém que faz parte de ONGs, assim, porque são duas coisas que não andam tão juntos, assim. ONGs e uma creche que é uma empresa comercial que ganha dinheiro com cães. Então, para que fizesse sentido, a creche tinha que ter um pouco a nossa cara, assim. E aí a gente conseguiu. Aos poucos a gente vai conseguindo criar essa identidade. E é a partir daí que nasceu o Clube do Focinho, que é a nossa creche aqui em que Salvador. bacana, que bacana. Conseguiste implantar algum projeto social dentro da creche? Não, porque é muito complicado. O que é que a gente conseguiu? Uma coisa que a gente vai fazer, e que eu acho que a gente já faz e vai continuar fazendo, é basicamente pegar parte do lucro e continuar ajudando as ONGs que a gente ajuda, e fazer um ou outro evento também em prol de ONGs e de protetores independentes. Mas criar uma relação mais estreita assim com o mundo da proteção animal é uma coisa que requer muita responsabilidade, mas muita É. responsabilidade mesmo. E aí a gente ainda não está preparado, porque a gente nem tem 1 ano de idade ainda. Então Pois é é. muito legal você dar passos pequenos, mais seguros, do que você querer mudar o mundo de uma vez só e acabar tirando no pé, né? A gente tem que ir devagar no nosso tempo, né? No tempo da empresa também. É bem importante porque lidar com vidas, né, Luiz? Então tu não pode simplesmente abraçar uma causa e daqui a pouco, sei lá, não dá mais e tal. Não é assim que funciona, né? Eu consegui implantar 2 projetos sociais aqui dentro da Dálmatas. Ele estacionou num cachorro, que o projeto se chama Cães Educados, Cães Adotados, que é pegar um cãozinho para morar aqui conosco, dar a educação e ampliar, enfim, os conhecimentos desse cachorro para que ele possa ir para um lar, né? Justamente para que a gente não tenha as devoluções, como tu falaste aí, que tem bastante, né? Mas a gente estacionou em um cachorro. Esse cachorro vai ter que ficar aqui conosco até morrer. Ele não pode ser adotado, não tem perfil para ser adotado. Né? Ele é um cachorro extremamente medroso, extremamente difícil de adaptações com qualquer pessoa nova. Então, todo funcionário novo que entra aqui, a gente tem bastante dificuldade. Então, a gente, nesse primeiro momento, disse assim: não, esse projeto estaciona com esse cachorro até a morte dele, porque é um cachorro por vez. Né? E aí temos o segundo projeto, que é uma castração por mês. A empresa paga uma castração por mês, né, para um projeto que também é meu, que se chama Cão e Pila. Né? É um projeto que a gente arrecada recursos para pagar castrações. E a Dálmatas paga uma castração por mês em prol desse projeto aí. Então hoje a gente castra aí de 3, 4 a 5 cães por mês com esse projeto, e um deles é com a Dálmatas. Então Cara, que legal. conseguimos já, temos aí 6 anos de bagagem, fizemos em setembro, né? 6 anos de Dálmatas, e estou bem faceiro com isso, então a gente consegue já ajudar alguma coisinha aí.
Mas Aí, eu aí nunca tive tem, essa. Fala. aí tem projetos de castração gratuita pela prefeitura ou pelo governo? Tem, tá? A prefeitura aqui, ela castra cães, tá? Mas é um processo, assim, que... Como é que eu vou dizer? Tu tem que ter uma pessoa que tá lá dentro para poder tu chegar lá e conseguir a castração. Então, como eu nunca fui da proteção, eu nunca me Uhum. envolvi na proteção, eu não tenho esses contatos. Então, o que eu faço para a castração desse projeto, Cão e Pila, é ter uma pessoa que é da proteção, que me auxilia, que faz a seleção desses cachorros que vão ser castrados, né? E a gente consegue aí a um baixo custo a castração de veterinários que também topam participar dessa causa, né? Então, tá alinhado hoje, é bem mais barato a castração com eles, mas não é de graça, né? A castração de uma Sim, fêmea aqui custa R$ 170. sim, acho que por aqui é o mesmo valor, assim. Né? Também tem projetos de castração gratuita pela prefeitura e também tem essa mesma burocracia, assim, que acaba sendo pessoas que já conhecem o sistema, que já conhece alguém que trabalha na prefeitura, que trabalha na área específica. Para gente que está meio de É, fora, assim, apesar de eu fazer parte de ONG, eu não sou aquele protetor, protetor mesmo. Então é muito difícil conseguir uma castração gratuita, então aí a gente tem que pagar mesmo, assim. E por sorte, eu hoje em dia nunca. você tem projetos que barateiam mais assim, a castração, porque tem castrações de fêmea Sim, aqui em Salvador em clínicas top que custa R$ 1.500, R$ 2.000. é, bem assim. A, uma pastora que a gente castrou há uns 2 anos atrás, a pastora mais velha, particular, eu lembro que foi R$ 1.200, se eu não me engano. Aí tinha uma outra cirurgia junto, deu mais de R$ 2.000 a pastora. Claro, foi feito Nossa, num hospital, num lugar top e tal, ok, né? Mas pra gente ter essas diferenças, né? Castração é castração. Enfim, né? sim. Mas bora lá, vamos falar então do nosso assunto técnico da nossa live, benefícios da Pet Crash. Conta um pouquinho aí da tua experiência com a Pet Crash, começaste esse ano, né? Uhum. A gente começou em Conta um pouquinho abril. em abril, conta um pouquinho dessa experiência aí, como é que tá indo a creche, quais Qual foi a as... nossa ideia? Assim? Vamos montar uma creche para cachorro. Mas qual é o conceito? Vamos criar um conceito, né? Pô, vamos construir uma empresa, ela tem que ter um conceito. Não vamos criar do nada só para ganhar dinheiro, assim. E aí, esse conceito, ele acabou sendo um pouco consequência do espaço que a gente conseguiu. Assim, a gente estava procurando um espaço que fosse perfeito para a gente. Não perfeito no sentido mais geral, mas que fosse perfeito para alguma coisa que a gente quisesse entregar de legal. Aí a gente achou esse espaço aqui em Salvador. Fica até próximo da praia, mas assim, é um espaço de 1.000 metros quadrados que tem um pátio gigante de terra e tem dezenas de árvores, sabe, centenárias, assim, tem muito verde. É uma coisa muito rústica, cheio de árvores, com terra, e a gente falou, é isso que a gente quer, assim, cão gosta de terra. A gente ficava vendo algumas creches, assim, Brasil afora, e era aquela coisa muito gourmetizada, assim, muito bonita, com concreto, na área interna, com brinquedos mega caros de 2.000, R$ 3.000, e os cães andando para lá e para cá sem saber muito o que fazer. Eu falo, não, eu quero um espaço de terra, eu quero um espaço grande, eu quero um espaço em que os cães cavem, eu quero um espaço que os cães se sujem, mas se sujem muito. E no fim do dia a gente lute para eles se limpar, sabe, eles voltarem para casa limpinhos. A gente queria isso, assim, a gente queria uma versão um pouco mais roots dessa ideia de creche mesmo. E a gente, por conta do espaço, a gente conseguiu isso. A gente conseguiu uma creche que tem toda essa vibe, toda essa relação com a natureza e que de fato a gente consegue perceber, sabe, no dia a dia que os cães têm uma relação de bem-estar muito intensa, porque os cães chegam e automaticamente eles já observam que ali tem tudo que eles teriam se eles estivessem na natureza soltos, sabe? Só que eles estão lá num espaço que ainda é controlado, ou seja, é um espaço onde eles vão ter todos os benefícios da natureza livre,
sem os malefícios, que é essa falta de controle. Lá eles vão ter um ambiente com monitores, eles vão ter um ambiente seguro, onde todos estão lá vacinados, todos estão com as medicações em dia. Então a gente percebeu que a gente estava conseguindo proporcionar ao cão um pouco daquela experiência que é dele mesmo, que ele teria se estivesse na natureza, se estivesse na selva, se estivesse mundo afora, e oferecendo tudo que uma creche mais gourmet também oferece, que é a monitoria capacitada, que é ter veterinário, que é ter adestrador, que é ter o aparato técnico da estrutura, de aplicativo, de câmeras. Então a gente conseguiu esse equilíbrio, uma estrutura roots, que era o que a gente sempre queria, mas com todo um entorno moderno também, para não ser uma coisa também muito antiga, assim, do tempo das cavernas. Então a gente tem Sim. toda a parte moderna, mas dentro de um espaço que era aquele espaço que a gente queria, que é o espaço que talvez seja o mais antigo e padrão do mundo para um cão, que é terra, é natureza, é árvore, é planta, é gravetos que caem do céu, é coco, é tudo. E a Tá cachorrada demais. pira, né, Luiz? Pira. Aqui, cara, mas é incrível. Se sujam, né? Quando chove, é óbvio que a gente teve que fazer uma cerca separando o espaço de terra para o espaço de concreto, porque imagina uma chuva, os cães todos na rua. Mas a gente já teve essas experiências assim, uma ou outra, e eles amam, a gente não ama nem um pouco, porque realmente é uma sujeira, mas é uma coisa deliciosa, assim. Você meio que fica desesperado só com o horário de check-out, que eles têm que voltar limpo e a gente limpa, porque é o nosso trabalho, a gente ganha para isso. Eles voltam limpos, mas nesse meio termo é meio desesperador, sabe? Ver os cães lameados, assim. Mas eles adoram, cara. E assim, os tutores meio que É. vestem a camisa. E é muito importante que os tutores também tenham um pouco essa vibe que a gente tem. Porque se eles não tiverem, não vai adiantar muito, assim. O cão pode estar lá Sim. de boa, tendo um dia maravilhoso, mas o tutor não vai gostar, porque o tutor, enfim, tem aquela ideia de creche mais gourmetizada mesmo, acho que é mais padrão. Até porque cães que vão para creche normalmente são cães de famílias de classe média, de famílias de classe média alta. Então já tem essa relação, sabe? Eu aqui tenho um espaço 2 por 2, um quadrado, onde eu fiz uma cancha de areia. Então aqui a nossa creche ela é mais Nutella do que raiz, né? Nutella, eu estava querendo lembrar essa É, palavra. ela é mais Nutella do que raiz. Mas, sabe que quando eu fui, falaste essa questão da participação do tutor, do dono do cachorro, aí quando eu fui colocar a terra, né, aqui eu mandei um questionário para todos os clientes. Na época eu tinha 32 clientes ativos, né? Eu mandei 32 formulários, um para cada um. Tive uma negativa só, que não queria que o cachorro dela fosse para areia, porque morava em apartamento e tal. Eu disse, bom, venceu, né? São 31 contra um. Bora abrir a cancha de areia. E aí hoje eu brinco, né? Quando eu abro a cancha de areia, não é todos os dias, né? Como tu disseste aí, em dias de chuva não tem como, né? Aí não tem quem vença para limpar os cachorros. E aqui a gente não tem esse costume de limpar, fazer uma geral no cachorro. A gente passa um pano, um banho a seco, assim, quando realmente a coisa extrapolou. No geral, não tem essa limpeza. E aí eu brinco com os clientes, né, no dia que a gente abre a cancha de areia, de que os cachorros vão ser pesados quando entra e pesados quando sai. Se você levar a areia embora, nós vamos cobrar. Mas tem isso, Ricardo. Tem um labrador aqui que às vezes a gente encontra 1 quilo de areia quando vai fazer a limpeza do chicote. É areia em tudo quanto é lugar, assim. E é bem A isso gente mesmo. tem um, a gente tem um cliente que tem dois bull francês, né, o Toro e o Momu. E um dia, no final do dia, a mãe mandou um videozinho depois, né, dizendo assim, a mãe que lute depois em casa, né, eles tomando banho, e ela mostrou a água do banho. Cara, água pura terra, assim, Deus, meu Deus, daí que eu brinquei a primeira vez, eu vou começar a cobrar, tá levando a minha areia embora. É. Não, nossa piscina, quando tem a farra na terra e depois tem piscina, a água é água de chocolate, né?
A É, gente olha assim, meu Deus, basicamente terra, assim. mas ele se diverte demais, né? Não tem como não deixar isso, né, cara? Não adianta. E eu acho que é para isso Uhum. que a gente existe, né, Luiz? É para isso que a gente tem esses espaços, né? Se é para não fazerem nada que é natural deles e que eles amam fazer, pô, fica em Sim, casa, né? exatamente. Tem creches. É óbvio que cada creche tem um conceito diferente, tem uma ideia diferente, tem um público diferente. Eu acho que, obviamente, se você tem uma creche que é mais direcionada a cães minis e cães pequenos, você talvez não precise ter um espaço tão gigante assim. Mas, enfim, para o nosso projeto era fundamental que a gente tivesse essa possibilidade de proporcionar essa experiência para os cães. Hum, Então, É, era o que a não. gente queria, assim. E, às vezes a gente vê creches, assim, mais Nutella, assim, e é basicamente a extensão do apartamento da pessoa, assim, sabe? É só um apartamento com um enriquecimento ambiental gigantesco, assim. E gigantesco por conta dos brinquedos que você compra, são mega caros, assim. A gente fez uma pesquisa inicial, vamos colocar algumas coisas aqui na creche, assim. Aí a gente procurava um cercadinho, assim, uma coisinha para os cães ficarem em cima, era 2.000, 3.000 reais, assim. É um absurdo, assim. Tipo, na creche a gente já recebeu todo esse enriquecimento ambiental junto com o espaço, assim. Então, a gente não precisou comprar nada. A gente comprou uma piscina, basicamente, porque não tinha piscina no espaço, mas foi o único investimento assim no enriquecimento ambiental que a gente fez. De resto era o coco que a gente tirou logo do coqueiro uns 50, 60 e aí foi coco para durante 5, 6 meses. São as palhas do coco que caem, a gente faz enriquecimento ambiental, sabe? É um gravetinho que cai e os cães amam, e é isso. Para quê? A gente comprar osso, sabe, que custa 30, 40, 50 reais, se tem os gravetos que caem, que é de graça e que eles amam. Então a gente meio Amo, que amo. pensou nesse investimento, vamos investir no espaço para economizar na compra de produtos que vão enriquecer um ambiente, que já é enriquecido por natureza. Assim. Então, essa foi meio que nossa vibe. Assim. E tu mantendo esse conceito, obviamente, tu atrai quem quer esse tipo de conceito, né? Exatamente. E assim, a Então, gente tem que pensou, deixar. quando a gente buscou esse espaço, a gente pensou quais são os prós e quais são os contras. Obviamente, deve ter contras, senão todas as creches seriam assim, com pátios gigantescos de terra, e não são por um motivo, porque dá muito mais trabalho. Dá. Porque existe uma quantidade muito grande de cães alérgicos. Assim, a gente está vivendo um pouco essa geração de cães de raça, cães que cada vez mais adquirem alergias. Assim, e a gente tem uma grande parte das nossas turmas são de cães alérgicos, então a gente tem que ter um cuidado redobrado, triplicado. Então a gente conversava muito com a veterinária, com nossa adestradora sobre o rumo que a gente estava tomando. A gente está querendo construir uma creche nesse campo, nesse espaço aqui que tem terra, e é mais de 450, 500 metros de terra. O que é que a gente pode fazer para não falir, sabe? Para criar um espaço legal, os cães se divirtam e a gente não tenha problemas futuros. Então, assim, a gente pensou bastante também. Assim, não foi uma coisa mega aventureira que entrou na nossa cabeça, vamos botar um espaço de terra e acabou. Não, a gente teve que pensar, pesquisar, conversar com veterinários, com adestradores, até chegar ao conceito da gente e fazer dar certo, assim. Hoje em dia a gente está bem satisfeito, assim, a gente tem muito mais prós do que os contras. Agora, os contras Que realmente é a bacana. explorada, né? Você É. mesmo mencionou, né? Sabe que meu primeiro espaço de creche, né? Eu abri numa garagem de casa e a parte dos fundos era puro barro, assim, era um barro vermelho e tal. E eu pensei, o que que eu vou fazer, né, cara? No barro vermelho não dá pra botar os cachorros, porque eu não vou conseguir nem limpar. Aqueles barro vermelho, barro mesmo, aquilo não tinha como. Uhum. Aí eu tive a belíssima ideia de botar grama em tudo. Ah, não deu também, cara. Sério? Cara,
Em 2 semanas, eles acabaram com as gramas. Aí sobrou a terra? Acabaram. Aí ficou o barro vermelho de novo, né? Então, cara, eu gastei, eu me lembro na época, isso foi em 2015, 2015, 2016, foi um pouquinho depois que eu abri, eu gastei uns R$ 800 em grama pra tampar tudo, assim, né, cara, pra deixar, cara, nossa senhora. Hoje, até hoje eu tenho a ideia de que grama não vai dar certo porque vai virar barro, vai virar areia, né? Então, por mais que eu tente deixar um espaço de grama só para os dias de calor e coisa assim, né? É que nem tu disse, é muito mais trabalho. Eu tenho certeza que eles se divertem muito mais. Mas como dar conta, cara, de 40, 50 cães no dia para tu limpar isso para Sim. entregar para os donos, né? Então, essa dificuldade a gente tem aqui. Então, a gente fez um quadradinho de 2 por 2 de areia e aí a gente vai alternando, deixando eles momentos pequenos, mas bem, bem felizes. Uhum. Assim, eu acho que para a gente dar certo, a gente tá dando certo no Gerúndio mesmo, é que a gente tem turmas menores. Assim, a gente decidiu que pelo menos até o final do ano que vem aí vai ser um novo planejamento, novas ideias e tudo. Mas até o final do ano, assim, para o nosso primeiro ano, a gente tinha fixado, olha, vamos montar turmas de até 20 cães para a gente oferecer um acompanhamento mais personalizado e para a gente não pirar nessas questões. Imagina você com 50 cães, uma demanda de banho um pouco mais aprimorado por conta do espaço de terra que a gente tem, que a gente usa, porque não faz sentido também a gente ter esse diferencial que é o espaço de terra e não usar. Então a gente precisa usar esse espaço todos os dias. A gente tem uma demanda de banhos mais aprimorado todos os dias. E se a gente tivesse 40, 50 cães numa turma diária, isso ia ficar inviável, porque a gente ia gastar 2, 3 horas só para limpar os cães. Então a gente meio que tinha já planejado, olha, a gente vai fazer, vai ter essa dinâmica, mas com turmas menores. E aí a gente consegue ter turmas de 18, 20 cães. Quando são os piquiticos, a gente de repente coloca 25 cães. Mas é muito mais interessante, porque aí já fica uma coisa mais viável. Sim. O que a gente tem feito aqui é isso, né? A gente hoje tem 2 espaços grandes, em torno de 250 metros quadrados cada espaço, e a gente divide essa galera, né? Não consigo ter essa galera toda junta, a não ser na quarta-feira, que é a turma dos baixinhos, que a gente chama, o único dia que a gente destinou para quase 100% de cães pequenos. Aqui também. E aí a gente na tarde, Quarta-feira. quando eles dão aquela baixada, na tarde a gente consegue juntar os 40, 40 e poucos cães. E aí estamos construindo agora o terceiro espaço, que é para tentar conciliar aí 15 cães por turma, né? E a gente nota que o bem-estar deles fica muito melhor numa turma mais reduzida, né? Então a gente sabe que cães nem sempre gostam de todos os cães, né? Assim como a gente não gosta de outro alguém. E cães têm isso também. Então a gente tem tido esse olhar clínico, né? Como aumentou muito a demanda, a gente está investindo num novo espaço. Então vamos ter 3 espaços agora para os cães. Nós temos aqui também 1.000 metros quadrados e eu usava 300 metros quadrados, que era a minha residência e o pátio. E agora eu resolvi me mudar e liberar esse espaço aí para cachorrada também. Ah, que legal. Ah, legal, legal. A gente, quando pegou esse espaço, a gente já tinha meio que essa ideia de que o espaço seria todo para os cães. A gente tinha até pensado no início em, vamos fazer aquele esquema que é bem tradicional até, de você alugar ou comprar uma casa gigante e morar lá e utilizar o espaço dessa casa gigante para um projeto, para uma creche, para um espaço de recreação. Mas, no fim das contas, a gente resolveu criar um ambiente só para os cães. Então, toda a área interna, toda a área externa, desde o início mesmo da creche, são áreas para os cães. Assim, a área interna é toda deles. Assim, só a cozinha mesmo que cães não entram de jeito nenhum, senão é um inferno. Mas fora Não isso, dá. desde o início, a gente
tipo, colocou um sofá ou outro na recepção, mas ainda assim os sofás dos cães têm acesso e tudo mais. Eu acho que é muito mais interessante essa dinâmica. Até para você diferenciar um pouco o trabalho da tua vida pessoal. Acho que agora eu acho que vai ter mais descanso de você ir para casa, conseguir É, descansar. isso vai fazer uma diferença, assim. São 6 anos já, e são 4 anos e meio que eu fiquei só eu e a minha esposa, né? Então, assim, todo final de semana, 7 dias por semana, e a gente tocava só nós dois. Aí depois, quando a demanda aumentou, a gente começou a ter mais colaboradores e tal, a gente conseguiu ter alguns finais de semana, tirar férias, aquela coisa toda. Hoje, graças a Deus, está bem tranquilo. Inclusive, estou saindo de férias sexta-feira agora, deixando a Oh, equipe beleza. tomar conta aí. Não, a equipe tá nota 10 aí, então tá para largar eles aí sozinho que eles dão conta. Esse é o nosso objetivo, de chegar nesse estágio, e requer tempo mesmo, requer É, capacitação, requer trabalho de confiança. Quando a gente é, chegar nesse estágio, e eu acho que a tendência é que a gente chegue com o tempo, como você chegou, a gente também tem essa liberdade um pouco maior de poder viajar, ir para o sul, ficar mais tranquilo, olha aí. tendo a tranquilidade de que a equipe que está na creche está fazendo o trabalho tranquilamente, assim. É tempo aprender a ter olhar para as pessoas, né? Eu virei empresário do nada, né? Então, assim, não tinha ideia de contratar e tal. Mas é testes, né? Tu vai testando as pessoas, vai dando mais tarefas para as pessoas, né? Mais responsabilidades, e vai avaliando o que que elas te retornam, né? E aí tu vai conhecendo elas. Mas aí, Exatamente. então, me conta o que que mais tu tem na tua creche aí, os benefícios da Pet Creche. A gente falou muito do teu enriquecimento, do teu pátio. E para os tutores, o que que eles falam para ti, né? Como é que os cachorros ficam? Assim, a gente tem, acho que não a gente, acho que você também deve ter, assim, vários tipos de tutores com as demandas das mais diversas, assim, ó. Eu imagino que tenha tutores que, independente do local onde ele colocar o cãozinho, para ele, na verdade, o importante é que o cãozinho não fique em casa e destrua seu apartamento para quando ele voltar, o apartamento está intocável. Eu acho que a gente tem Esse é tutores que é, acho que 80% é isso, né? a gente tem tutores que têm essa inclinação inicial, assim, que é boa, que é compreensível, mas que não é só isso, assim, tem tutores que, além disso, quer também oferecer, proporcionar um espaço em que o cão melhore o comportamento, aperfeiçoe, sabe, o lado cão de ser, porque cães, principalmente cães de apartamento, e aí eu acho que é uma outra similaridade entre as creches, eu acho que basicamente todas, a minha, a sua e outras, são cães que vivem em apartamentos, são cães pequenos que vivem em apartamentos, que vivem numa estrutura social muito diferente da estrutura que eles estão acostumados. Então, a primeira coisa que a gente queria oferecer para o tutor é algo completamente diferente da experiência que eles tinham em casa. E aí, a partir disso, a gente percebia que alguns tutores procuravam a gente querendo que o cãozinho não somente passasse o dia com a gente para que ele possa trabalhar em paz e chegar em casa e o sofá de R$ 5.000 continuar intacto. Eles, de fato, queriam que os cães se divertissem, queriam que os cães cavassem buracos de terra, porque eles associam isso com o cercão. O cercão é correr, eles queriam que os cães corressem, se socializassem, óbvio, acho que é uma outra demanda que os cães, que os tutores adoram e que a nossa creche, como muitas outras creches, conseguem, esse aprimoramento na sociabilização do cão. Assim, tem alguns cães que chegam na creche com um grau de socialização não tão avançado e melhora. Óbvio que existe o processo de avaliação, eu acho que você também deve fazer isso, e aí tem cães que já estão num grau tão grande de não sociabilização que a gente tem que, infelizmente,
chegar e falar, olha, o passo inicial para o teu cãozinho, para a jornada dele nesse ambiente é o trabalho com comportamentalista, com um adestrador, um trabalho mais individual até chegar à nossa creche, porque aí vem um pouco também do que você perguntou, do que os tutores querem. Muitos tutores acham que a creche é um espaço milagroso que vai fazer qualquer cão se transformar num anjo, num santo, sabe? Num cãozinho que não vai mais latir, num cãozinho que não vai mais ter ansiedade, num cãozinho que não vai mais brigar. E não é isso, assim. A creche, ela é o espaço onde os cães que já passaram por todas essas melhoras devem estar. Ela talvez ajude, e aí muito provavelmente ajuda mesmo, a aperfeiçoar, a potencializar essas melhoras, a fazer um cão já sociável ficar cada vez mais sociável, um cão que tem um ou outro probleminha de comportamento, aí sim, eu acho que a creche consegue corrigir alguns problemas específicos e pontuais, mas a creche não faz milagre, assim, sabe? E acho que muitas vezes os tutores não têm um pouco essa consciência e já chegam com uma expectativa muito grande do que ele espera da creche e a gente tem que um pouco conversar com o tutor antes sobre essa expectativa para não frustrar. Mas, assim, no geral, a expectativa dos nossos tutores, especificamente, são ótimas e eles conseguem, eles se sentem contemplados. Isso a gente gosta muito porque eles adoram, eles interagem bastante com os nossos vídeos dos cães correndo no pátio de terra. Assim. Esse era o nosso maior medo. E aí, quando os tutores começarem a ver seus cães branquinhos estarem lá, pretos de terra, o que é que eles vão falar? Assim? E a gente percebeu que eles gostavam. Então, a gente tem muitos tutores, muito mesmo, assim, uma quantidade muito grande de tutores que querem, de fato, o bem do cãozinho. E aí é muito melhor essa relação da gente com esses tutores, porque é mais orgânico o diálogo, é mais orgânico as nossas ações com os cães. Então, assim, no geral, acho que os tutores, pelo menos os tutores da gente, se sentem contemplados, porque eles percebem que os cães chegam na creche gostando, com o rabinho abanando. Eu acho que isso é super importante você analisar a chegada do cão numa creche, sobretudo quando ele já está lá na creche. No primeiro dia, no segundo, não tem como você avaliar isso, mas se o cão está lá 2, 3 meses e não sente aquela excitação, é porque tem alguma coisa de estranho. E aí eles percebem que os cães, quando chegam, gostam. E quando voltam, voltam cansados. Aí tem aqueles vídeos de pós-creche que você também deve receber, que é maravilhoso, né? Os cães lá dormindo. Cara, há pouco mesmo eu postei, hoje nos stories aqui, um feedback de uma cliente que passou hoje pela última etapa de adaptação para creche. Aí ela já escreveu lá, Santa Creche, tava a cachorrinha deitada na casinha dela, morta. Eu disse, tá aí, ó. Quem diz que cachorro cansado não é cachorro feliz? Porque passou o dia inteiro na fusarca aqui, cara. O nome dela é Happy. E ela, cara, foi muito feliz, cara. Ela e a minha pastora, hoje, a minha filhote de pastora, meu Deus do céu, passaram o dia inteiro fusarqueando, correndo, brincando. Então, cara, é muito bacana. Estava falando, né, da questão da adaptação, de avaliação e a questão do tutor, né? As pessoas hoje elas gostam muito de ver e poder tocar nas coisas, né? Assim, de ver mais de pertinho. Eu senti isso ao longo do tempo aqui na minha região, com os meus clientes, de que eu tinha a necessidade de abrir o meu espaço para as pessoas entrarem, olharem, né? Então hoje a minha primeira sessão de avaliação, ela é feita no final de semana e eu levo o tutor junto para dentro do espaço para eu fazer esse primeiro contato com o cachorro, né, com o meu espaço e tal. Eu mostro, eu peço para o cliente sentar nos brinquedos dos cachorros, a gente fica ali conversando, né, fico explicando para que servem os brinquedos e fico explicando o que o cachorro dela está fazendo naquele momento. Então eu senti muito que, né, me ajudava muito na venda do meu produto, do meu serviço, né, porque eu conseguia trazer
exatamente o que é e o que a gente faz, porque eu estou mostrando ali, ela está podendo pegar aquilo ali, né? E outra que eu consigo ser totalmente verdadeiro com o que eu vou entregar depois. Né? Então, então se é alguma coisa que o cliente já não gosta, perfeito, eu já elimino um cliente que não vai gostar, não adianta. Né? A mesma coisa do teu espaço lá. Se aqui eu tivesse toda a areia e eu tivesse um cliente que não gosta de areia, cara, na hora ela já ia me dizer, bah, mas não vai dar certo isso aqui, por isso aqui, por isso aqui. A gente nem dá sequência, a gente nem, né? Então, eu acredito que isso facilitou bastante para mim em deixar ver, né? Tem muita gente que tem dificuldade do cliente entrar no espaço, ou que regras são regras, cada um cria as suas, né? Mas para mim facilitou bastante o cliente ter esse contato com o espaço dos cães. Sim, sim, eu me senti contemplado com o que tu falou, porque a gente passou exatamente por esse processo, assim, no início da creche, a gente fazia as avaliações dias de semana, com a creche funcionando, e aí ficava um tanto inviável, assim, não dá para os tutores, os clientes, futuros tutores, visitarem a creche com a creche funcionando, porque você sabe que vai desequilibrar o ambiente completamente. Então a gente percebia que não estava sendo tão produtivo, porque os tutores não conseguiam ver o nosso espaço e, pô, a gente tem um espaço que a gente estava colocando como diferencial, só que os tutores nem sequer conseguiam ver, nem sequer conseguiam sentir esse espaço no processo de avaliação. Aí a gente teve um pouco essa sacada também. Olha, vamos colocar as avaliações para os dias de sábado, por exemplo, que é até hoje quando acontecem, porque a nossa creche funciona de segunda a sexta, então dia de sábado ela está fechada. Então nos dias de sábado a gente usa para fazer as avaliações e abrir literalmente as portas de cada canto do nosso espaço para os clientes, para eles sentirem, para eles saberem quais são os espaços que os cães vão no dia a dia frequentar, que tipo de relevo ele vai achar lá, quais são as árvores que tem lá, quais são os cheiros que tem lá. A gente meio que já faz um test drive com os cãezinhos, vamos colocar, vamos fazer o teste de sociabilidade. A gente sempre tem um ou outro cãozinho que a gente leva, os nossos, para fazer esse teste de sociabilidade, aí muitas vezes eles já começam a brincar, a correr, porque são cães. E desde que a gente construiu essa dinâmica de avaliações de sábado, elas costumam ser muito mais produtivas, a gente consegue captar mais clientes, muito mais tutores, a partir dessa relação mais direta e mais estreita que a gente constrói desde o início, sabe? É um processo de construção de confiança que a gente precisa criar com o cliente desde o início, e nada melhor do que você se abrir logo de cara assim, para o cliente. Olha, esse é o nosso espaço, esse é o nosso conceito, esses são os nossos monitores, aqui a nossa veterinária. E a gente ganhou muito depois que teve essa ideia. Assim. É óbvio que a gente acaba restringindo a avaliação a um dia na semana, então a gente com certeza deve ter perdido uma série de clientes que, por exemplo, queriam ir na segunda, na terça ou na quarta e não podiam ir no sábado. Mas, enfim, aí tem os prós e contras. Eu acho que os prós foram muito mais vantajosos. Eu acredito que esse momento em que tu abre ali, ele funciona até como um gatilho mental para a conversa que tu vai ter com o cliente, né? Porque quando tu te expõe, a tendência é que a pessoa também se abra mais, né? E ali nessa conversa tu consegue saber mais coisas daquele cachorro que talvez tu não ia ficar sabendo, né? Já passou por algum perrengue, não, é medroso, tem medo a fogos, é fóbico, né? Já teve uma doença, não, então coisas que às vezes alguns tutores, né, não gostam tanto de falar e que naquele momento ali a pessoa se sinta mais à vontade de falar. Isso foi outra coisa que melhorou bastante no meu contato aqui com o cliente, esse retorno dele, né? Então hoje Sim, sim. eu faço essa avaliação no primeiro dia e eu avalio três coisas, né? Eu avalio a interação do tutor com ele quando chega, a avaliação com pessoas diferentes, né?
e a avaliação, a avaliação, né, que é a sociabilização que tu falaste com cães, né? Então a gente vê o quanto esse cachorro se solta no espaço, como que ele interage com o dono e como que ele interage com outros cães, é bem importante. E a Uhum. adaptação é aquela coisa, né? A gente nunca tem ideia do que vai acontecer, né? Pode ser uma adaptação bem fácil e pode ser uma adaptação mais difícil. Uhum. E os cães de pandemia agora, como é que tu tem recebido aí? É, muita ansiedade de separação? É o mal do século canino, talvez, né? A gente abriu a creche nem lembro, foi em abril de 2020, 2021, então a gente estava num momento de pandemia, assim, sem saber ainda o que iria acontecer, se as coisas iriam desgringolar de vez, ou se as coisas iriam melhorar, a gente ainda estava com essa incerteza. De fato, foi muito arriscado o que a gente fez, assim, montar uma empresa no meio de uma pandemia, numa cidade como Salvador, não sendo pessoas do show business, sabe? A gente não somos dois jornalistas, a gente não tinha tanta experiência nesse mundo corporativo. Então, assim, foi um passo um tanto arriscado, mas ao mesmo tempo a gente tinha consciência de que éramos da área, assim, não éramos impostores, a gente tinha esse conhecimento todo. E a gente sabia que a gente ia receber esses cães da pandemia, esses cães dessa geração da pandemia, porque inclusive os cães da minha sócia fazem parte dessa geração. Então a gente já sabia exatamente o que iria receber e no início, basicamente 60, 70, 80% dos cães que a gente recebia tinha esse tipo de comportamento, que é um comportamento que, na verdade, é uma relação que o cão vai estabelecendo com o tutor e o tutor vai potencializando, vai aumentando. Essa ansiedade de separação não é necessariamente um problema do cão, é um problema existente na relação do tutor com o cão que é muito potencializado pelo tutor. Então, a gente Ele, começava a ele é, trabalhar o tutor, né? ele é, ele é criado em conjunto, né? Sim, não é o cão que decide do nada falar, não, eu vou ser dependente dessa pessoa. Aquela pessoa criou toda uma dinâmica, uma estrutura para que o cão quisesse ser dependente dela. Então, todas as fases que fazem um cão nascer no cão essa ansiedade de separação, que é muito visível realmente nesses últimos 2 anos, todas as fases são ou iniciadas ou potencializadas pelos tutores. Assim, a gente tinha muitas conversas com eles, a gente fez algumas lives, inclusive, depois de começar a creche, a gente fez lives sobre esse assunto para que os tutores entendessem que não era um problema do cão, era um problema da relação que ele estabeleceu com o cão. E que, da mesma maneira que poderia aumentar esse problema, poderia basicamente também corrigir esse problema. Tudo vai depender de como o tutor vai reagir a partir desse cenário. Então a gente conversava muito com os tutores, eu acho que o papel de adestrador, o papel do comportamentalista nesse momento também era muito grande. E assim, a creche conseguiu ajudar, eu acho que todas as creches de alguma maneira conseguem ajudar os cães a melhorarem esse comportamento de ansiedade. Mas eu volto a dizer, a creche não tem essa função de fazer esse milagre. Então, a correção do problema começa dentro de casa e a correção do problema começa muitas vezes com o tutor. Muitas vezes é mais interessante um terapeuta para o tutor do que um adestrador para o cãozinho, sabe? Porque a quantidade de tutores que de fato são os responsáveis por essa relação de ansiedade, por essa relação de dependência com o cão, é uma quantidade muito grande. Assim. Então a gente foi um momento em que a gente teve não só que trabalhar com cães, mas com os tutores, com os humanos. Assim. A gente achou que vamos montar uma creche canina e vamos só trabalhar com os cães. Nada disso. Nada Né? disso. Né? É com humanos, né? A gente conversa muito com os tutores. Até hoje a gente conversa muito. É. A gente vai sempre lidar com muitas problemáticas de família, né? Porque
eu não sei qual é o perfil dos cães que vão aí, mas aqui, aqueles cachorrinhos bonzinhos que não estão aprontando nada em casa, dificilmente chegam aqui, né? Então a maioria dos cachorros é aqueles que, cara, não tá dando mais, eu vou ter que ver alguma coisa para esse cachorro, né? Então, assim, aqueles 20% dos tutores extremamente ativos no mundo cachorreiro, que sabe que a creche é um benéfico alto na vida desse cachorro, né? Já traz isso antes de ter problema. Mas a maioria não. A maioria traz já quando o cachorro está apresentando algumas coisas, alguns sintomas, e que a gente, como creche, precisa tentar sanar isso e tal, né? Ou ajudar dentro desse processo. A gente é uma das ferramentas para ajudar nesse processo. E dentre todos os cães que a gente recebeu aqui, o famoso cão pandemia, né? A gente não conseguiu reverter, assim, a ansiedade de separação estava muito alta e a gente pensou num primeiro momento em tentar transferir parte dessa ansiedade de separação para nós, para os tutores aqui, para os monitores aqui da creche, né, para fazer com que esse cachorro tivesse uns dias mais felizes, né, estando na creche. Uhum. E aí a gente sempre tenta por 3 meses, né? Alguma coisa nesse sentido. E perdemos não tivemos como deixar, porque realmente o cachorro estava muito estressado, com muita ansiedade, não ficava bem, ou ficava perto de porta, né? Ou ficava latindo, ou ficava transitando de forma que tu via que o cachorro não estava bem, não estava interagindo. E o principal ponto também, não interagia com a gente da maneira correta. Então a gente Uhum. resolveu ali encerrar aquele cachorrinho porque foi bem difícil, mas a maioria tem dado certo, graças a Deus. Sim, a gente também teve um ou outro caso que a gente teve que não desistir, mas que a gente teve que fazer o tutor entender que era um caso quase que patológico, ou literalmente patológico, porque você tem dois tipos de ansiedade de separação. Você tem a ansiedade comportamental, que nasce da relação do cão com o tutor, ou que é potencializada por essa relação do cão com o tutor, e você tem a ansiedade de separação que vem também junto com alguma patologia, com algum problema clínico mesmo. E aí nem é interessante fazer com que a creche ajude nesse primeiro momento. No primeiro momento é um veterinário mesmo, é algum veterinário responsável, um veterinário da área de psiquiatria, de repente. Então, a gente também tem que entender que nem todos os cães vão ter um perfil inicial para estar no nosso espaço. Por mais que a gente queira, acho que tem naquele início de creche, isso tinha muito comigo, aquela vontade de abraçar todos os cães e falar, não, venham para cá que a gente vai te ajudar, venham para cá que a gente vai transformar a vida de vocês. E assim, é uma roubada, assim, eu acho que o mais honesto que a gente pode fazer para os clientes, para os cães, é reconhecer que, olha, teu cãozinho, ele tem algumas questões comportamentais que nesse momento, de repente, impede que ele conviva num ambiente como creche, mas a gente pode te oferecer todo o suporte, todas as opções para que ele passe em algum momento, ter esse perfil de creche, assim. E a gente já, infelizmente, a gente já teve que falar várias vezes, assim, para muitos clientes mesmo. E por mais que o cliente às vezes não queiram ouvir isso, mas é bom, assim, é bom para o cliente, é bom para o cachorro e é bom para a relação dos dois, assim. E para os que recebem bem isso, é maravilhoso, porque ele vai ter a oportunidade de fazer esse tipo de tratamento e o cãozinho vai ter a oportunidade de melhorar e entrar na creche no momento. E a gente já recebeu cães que passaram por esse processo anterior à creche com um adestrador e depois veio para a gente e aí foi uma relação maravilhosa. E não tem nada melhor, porque a creche tem que ser, eu acho que esse talvez seja a ideia essencial de creche, tem que ser sempre um espaço de bem-estar. Se você percebe, eu acho que você percebeu isso com o cãozinho. O cão não estava com bem-estar no espaço. Era um cão que estava querendo ir embora, era um cão que estava provavelmente chorando, era um cão que não tinha nem sequer foco nos monitores, não conseguia, meio que ficava cego, né? Um pouco esse o padrão assim, de um cãozinho que está
com ansiedade de separação no nível mais elevado. Não tem, sabe? A gente tem que É. olhar e falar, a gente não está oferecendo um espaço e um estado de bem-estar para esse cãozinho. Então a gente tem que entender isso, assim. E a gente, graças a Deus, a É. gente começou a entender isso. E tá aí um grande benefício da Pet Crash, né? A gente também poder ajudar essas famílias a ver isso, né? E como é importante tu direcionar. Aqui, graças a Deus, a gente tem veterinários comportamentalistas, que sabem, inclusive, treinar cães e que nos ajudam bastante, bastante, né? A gente nota claramente que tem cachorros que necessitam de ser medicado, né, para poder ter um aprendizado e uma qualidade de vida e que depois possam voltar para a creche, assim como tu falaste, né? Ó, nesse momento ele não pode, mas, né, num futuro próximo, ó, após passar por um treinamento, após passar por um tratamento, que Uhum. eles possam se beneficiar da creche também, né? Isso é bem importante. Então, acredito que um baita benefício que a gente faz também para as famílias é essa avaliação, né? Daqui a pouco, muitas vezes, eles não sabem disso, deixam assim, acham que o cachorro é desse jeito, né? E o cachorro está sempre em sofrimento, sempre em sofrimento. Sim, sim. Então, bem bacana. Galerinha, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Luiz, por favor, manda aqui na caixinha de perguntas, ali onde tem um pontinho de interrogação, e aí eu vou passar para ele. Posso te passar a perguntinha, Luiz? Já temos duas aqui. Pode perguntar. Bora lá, então Eu deixa eu espero botar na conseguir tela responder, né? aqui. Não, mas é bem tranquilo, acredito até que tu já tenha falado aqui. Apesar do espaço grande que você tem, qual a quantidade máxima de cães que vocês atendem? Então, atualmente a gente tem turmas de cerca de 20 cães, assim, né? Só na quarta-feira, que é aquela turma de pequenos que você também tem, a gente aumenta porque são cães piquititicos, assim. Assim, a creche, um espaço de 1.000 metros, assim, com uma quantidade de monitores razoável e com todas as divisões, eu acho que conseguiria tranquilamente absorver 40, 50 cães, sem que a gente perca a qualidade. Porque não adianta também você entupir de cães no espaço se você não vai conseguir oferecer para ele aquela mesma ideia de bem-estar que você está oferecendo com 20 cães. Então a gente tem bastante isso em mente, assim. Com 20 cães, o que é que a gente proporciona para os cães que vão para a creche? A gente proporciona um espaço de terra gigante, onde eles correm e correm muito, né? Os nossos vídeos são maravilhosos, assim. Boa parte dos Eu clientes que a gente vejo. recebe nas avaliações são por conta dos vídeos. Eles mesmos falam, olha, eu vi os vídeos de vocês e quero que o meu cãozinho participe dessa bagunça, assim. E o mais legal é isso, porque com um espaço grande e uma quantidade de cães pequena para média, dá essa impressão de que é um espaço quase que exclusivo para aqueles cães que estão ali. E de fato é o que a gente quer mostrar nesse primeiro momento. Assim, olha, a gente tem um espaço que é grande, que é para poucos cães, que é para eles se sentirem em casa. A gente tem os monitores, a gente tem toda a estrutura de uma creche grande que recebe 40, 50 cães, mas a gente decidiu nesse primeiro momento receber turmas menores. E é interessante falar que é uma escolha nossa, porque a demanda realmente é muito grande. Assim, se a gente fosse aceitar todas as pessoas que nos procuram para a creche, a gente já poderia ter pelo menos turmas dobradas de 40, 50 cães. Então, de fato, é uma escolha. Assim, eu posso garantir que pelo menos nesse primeiro ano a gente pensou nisso. Assim, até porque o primeiro ano é um ano de você construir uma identidade, de você errar. O primeiro ano é o ano ideal para você cometer aqueles errinhos, de você aprender com esses errinhos, de você ver as falhas, observar as falhas e não comprometer a empresa nesses errinhos, assim. E isso é muito por conta desse passo bem lento que a gente resolveu dar de receber uma quantidade pequena de cães. Porque com certeza se a gente Hum. tivesse com turmas de 40, 50 cães, a gente já teria errado muito mais e muito provavelmente alguns desses erros seriam bem mais graves do que os que a gente já teve, que foram todos bem tranquilos, bem leves, assim. Vocês foram perfeitos nesse quesito, né? Porque, cara,
molha o pezinho e vê como é que tá a água. Exatamente, cara. Essa é a nossa ideia. É. E o mercado tá aquecido aí, né? Imagina se tu Muita. tem a possibilidade de botar 40 cães. Tem muitas Nossa, creches aí, não? tem algumas ótimas creches. É tão legal o fato de daqui de Salvador a gente tem umas, pelo menos eu conheço umas 3 ou 4 creches que são referências e que ficam em espaços distantes uns dos outros. Então não existe aquela relação, pelo menos com a gente, de concorrência. A gente indica, volta e meia, quando chega um cliente que mora bem longe da gente, a gente percebe que vai ser um sacrifício. Ele demorar 1 hora de carro para chegar até a gente, olha, mas você conhece essa creche que fica um pouco mais perto, é muito bacana, a gente conhece a filosofia deles, a gente conhece a equipe, a gente conhece o espaço e tudo, por que vocês não tentam lá? Então, a gente consegue ter essa relação de, não de concorrência, mas até de ajuda mútua mesmo, assim, porque o beneficiado sempre tem que ser o cãozinho. Não é nem o tutor, é o cãozinho. O nosso pensamento está no cão, assim, melhorar a vida de cães. Se melhora a É vida de tutor, justamente, maravilha. é justamente o que eu penso, assim, sabe? Às vezes a gente vê, tem muita creche, daí eu disse assim, tomara que tenha mais, porque quanto mais tiver, sinal de que mais o mercado tá bom e mais prazer e bem-estar a gente vai dar para todos os cães, porque E eu acho nem que todos dá vão para gostar do meu trabalho, nem todos vão gostar do teu trabalho, e tem outros que vão gostar dos outros trabalhos. Então E eu acho que é dá no para jogo, né? tranquilamente as creches todas absorverem a quantidade gigante de cães, porque são espaços limitados, assim, não existe nenhuma creche aqui em Salvador, pelo menos que eu me recorde, que vai receber 1.000 cães, 600 cães. Não, são creches que têm uma quantidade limitada. Então, obviamente, ela não vai poder receber todos os cães da cidade. Então, quanto mais creche, melhor, porque vai ter mais opções para os cães que de repente não conseguiram entrar naquela creche ou naquela outra. Com certeza. Vamos então para a próxima pergunta. Olha aqui, ó, bacana essa aqui, hein? A divisão dos cães é apenas por porte ou tem outras formas? A gente trabalha de diversas formas, assim. A gente tem... Qual é uma coisa bacana quando você constrói uma creche ou qualquer empreendimento pet? É você ter todo o conhecimento do mundo, é você estudar todas as teorias do mundo, mas a partir do momento que você domina as teorias, você tem a condição de mexer os pauzinhos. Vamos fazer testes aqui ou outro. Então, a gente tem essa divisão mais padrão, que é por porte, mas a gente também tem divisão por carga de energia, por exemplo. Se a gente percebe que tem um cãozinho pequeno, mas que interage muito bem com aquele grupinho de cães um pouco maiores e que a gente sabe que não existe a mínima condição de haver uma relação não saudável entre eles, porque aí é o papel da avaliação. A avaliação ela tem esse papel fundamental de colocar para dentro da creche cães sociáveis, cães que são dóceis, cães que te dão uma certeza um pouco maior de que aquele ambiente vai ser um ambiente saudável de bem-estar. Então, assim, com um bom trabalho de avaliação, a gente tem uma tranquilidade maior para fazer essas experiências. Você tem cães que são menores, mas que gostam de brincar com cães maiores e tem a mesma carga de energia e o tutor está ciente e o tutor aprova, a gente faz esses testes. A maioria das vezes é super bem sucedido. Às vezes a gente faz alguns testes e não dão certo e a gente, ótimo, beleza. Vamos partir para outros testes. É tentativa e erro, às vezes é conhecendo a teoria, mas tentando subverter um pouquinho dela. A ideia inicial, assim, e essencial é criar um ambiente de bem-estar. Então, o que a gente vai fazer para que esse ambiente de bem-estar seja colocado em prática, aí é a gente que lute. Vamos, acho que a gente já ouviu essa Ah, frase aqui. É a gente que é bem, lute, é assim, a gente bem, cria um ambiente legal. é bem assim, né? A teoria sem a prática não funciona, né? Mas E a prática nem sempre é o que está escrito na teoria. Então a é gente bom tem que você, é bom você reescrever, cuidar. a gente tem que reescrever essa teoria o tempo todo, né? Então assim, como que eu ia deixar só cães pequenos brincarem, né? Aqui eu tenho o Fredolino. O Fredolino é um mestiço de Pinscher. Cara, é um ratinho. E ele brinca de pau a pau com os Golden.
porra, é massa de ver, assim, o troço, né, cara? Então Maravilhoso. tem a Kira, que ela é uma mestiça de pastora, doida, varrida, e, cara, os dois se brincam de uma forma muito bacana, se respeitam, né, nos tamanhos e nas forças que tem que exigir aquela brincadeira. E a Kira, quando vai brincar com outro cachorro maior, a mesma coisa. Eles brincam de forma como se fossem dois cães mais brutos, então. E com o Fredolino não, é diferente. Isso é Ah, importante a gente entender que os cães, eles ponderam isso, né? Na maioria, né? eu acho que o único desafio da gente, eu acho que tanto o meu quanto o seu nesse sentido, é fazer com que os tutores entendam que não é nada aleatório, assim, que a gente não é que a gente está colocando um cão pequeno com um grande, do tipo, vamos colocar e ver no que dá. Não, é tudo baseado na nossa experiência, no nosso conhecimento já sobre o comportamento desses cães, ou sobre o comportamento deles em matilha. Então, eu acho que o nosso maior desafio nesse sentido de subverter um pouco os padrões é fazer com que os tutores realmente entendam que a gente está fazendo algo com a certeza e com tranquilidade, assim. Não é tipo, o que é que meu cão tá fazendo ali, sabe? Com um cão muito maior que tem algum objetivo isso. Então a gente de imediato chega para o tutor, ou chegaria, porque a gente nunca teve esse tipo de conversa, porque graças a Deus os nossos clientes nunca chegaram a esse ponto de questionar, mas a gente chegaria e falar, não, tem um objetivo sim, e o objetivo é esse, e quando a gente pensou em fazer essa interação dos dois, a gente tinha pensado nisso, nisso e nisso. Então acho que o maior desafio é esse, da gente fazer com que o cliente perceba que a gente entende um pouco do que está fazendo, né? Não é do nada, não é que a gente resolveu montar uma creche, vamos colocar cães e acabou, e seja o que Deus quiser. E tem bastante disso, hein? Mas assim, no Olha universo, aqui, no ó. universo A, dos livros. a cliente tá assistindo aqui a tua live, ó, cara. Paçoca brinca super bem com os pequenos, olha Sim, aí, ó. Lá no clube, ó, viu? Temos mais uma pergunta aqui. Você pergunta ao dono se tudo bem os cães se sujarem muito? sim, é óbvio. Assim, eu acho que logo na avaliação, um tutor minimamente inteligente vai olhar um espaço gigante de terra e vai pensar: meu cão vai adorar esse espaço. E aí, o que é que vai acontecer a partir dessa relação que o cão vai ter com a terra? E aí a gente explica, olha, a gente tem esse espaço, os cães vão usar, no final do dia, os monitores vão limpar e eles vão voltar limpos. Dificilmente vão voltar com muita terra. Às vezes, de repente, a gente vai falhar uma vez ou outra e vai voltar com a terrinha, mas é muito pouco. Assim. Eu acho que a maioria voltam limpos mesmo, bem felizes. Assim. Então, a gente pergunta porque não só com terra, como com piscina. Sobretudo porque a gente recebe uma turma muito grande. Eu acho que todas as creches devem receber turmas bem grandes de cães alérgicos. Assim. Eu acho que é um outro mal dessa geração, além dos cães com ansiedade de separação, são os cães com alergias, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não é nem que a gente tem essa iniciativa, a gente tem essa obrigação de comunicar, né? De perguntar. Não, com certeza, com certeza. E eles que não levem a nossa terra, né? Deixa a nossa terra aqui. Pois é que tá cara. Não, não dá para levar. Luiz, estamos chegando no finalmente nesse nosso bate-papo. Cara, tá muito bacana. E eu quero saber de ti agora, o que tu espera desse mercado, né? Como que tu vê esse mercado daqui a uns 5 anos? Como que tu vê o clube daqui a uns 5 anos, né? Eu sei que tu começou, já está aí com 20 cães. Eu demorei muito mais para atingir esse número na creche, né? Então acho que o momento também propicia muito isso e tem ajudado muito, né? E obviamente o espaço que tu tem é um espaço diferenciado. Então, o que tu acha desse mercado e como que tu vê ele futuro? Cara, o mercado em si, eu acho que ainda está em expansão. Acho que dificilmente a gente vai chegar no ápice para depois ter a queda. Eu acho que vai demorar muito tempo.
Mas eu acho que, assim, para você sobreviver bem nesse mercado, você tem que ter muito conhecimento, você tem que ser muito honesto e muito claro com os seus clientes, porque tutor de cão tem um amor, uma paixão, um cuidado tão, ou maior, na verdade, com o cão do que tem com os humanos. A gente tem que entender isso. Qualquer pessoa que entra nesse mercado pet, seja para criar uma creche, ou um pet shop, ou uma clínica veterinária, seja lá o que for, ele tem que ter essa noção de que um tutor de cão ama incondicionalmente o seu cãozinho. E você tem, por conta disso, uma responsabilidade mais gigante, sabe? Qualquer errinho que a gente cometa pode decretar o fim de um projeto, o fim de uma ideia maravilhosa, sabe? Cheia de boas intenções, mas que vai por água abaixo por conta de 5 segundos de um erro. Então, a gente não pode errar. Então, acho que quem quer entrar nesse mercado precisa ter essa consciência de que a responsabilidade é gigante, mas que, tendo essa noção, a tendência é crescer mesmo. A tendência é você se dar muito bem nessa área, porque é uma área que está em expansão, é uma área que é maravilhosa, é uma área onde os clientes não hesitam em pagar o que você cobra, porque eles sabem que é um serviço que está proporcionando um retorno para o cão e para a família dele muito grande. Então, falando especificamente do clube, a ideia é de expandir e, sobretudo, é a ideia de pensar coisas novas, assim, aquela coisa da mente que está em constante processo de ebulição. É você todo dia pensar o que é que eu posso fazer para melhorar a creche amanhã, o que é que eu posso fazer para melhorar o nosso ambiente de hotel daqui a um mês, o que é que eu posso fazer para ampliar ou para aperfeiçoar a relação com os tutores ou para melhorar a relação dos cães. Então, assim, eu acho que nos próximos 5 anos a gente vai continuar nesse dia a dia de pensamentos constantes sobre o que é que a gente vai poder melhorar. Então, acho que vai ser basicamente isso. Onde a gente vai chegar, não sei. Mas, assim, a gente está muito satisfeito com esse espaço e com essa ideia de proporcionar para essa quantidade de cães o maior bem-estar possível. Que bacana, que bacana. Eu vejo que é um mercado que é igual foguete, não dá ré, não tem como, né? A gente chegou num patamar onde cães são muito filhos, né? Então os cães evoluíram muito dentro da família, ganharam muito espaço Uhum. e é um serviço que vai ser muito ampliado, né? Hoje eu vejo que, inclusive, fora de capitais, fora de cidades maiores, já tem bastante creche surgindo, né? Então, não é só em cidades muito populosas. Então, em cidades pequenas já tem. Então, eu acho que é um nicho de mercado muito aquecido. E um dos motivos de eu ter montado esse projeto novo agora, né, de falar mais sobre conteúdos de creche e buscar isso, né? Então, é em virtude disso também. Mas é como eu disse, eu não acho que seja um mercado que vá diminuir, muito pelo contrário, vai aumentar cada vez mais. Uhum. E é como tu disse, cara, tem que entender de cães, né? Além de tu ser apaixonado, né? Pode até não entender de empreendedorismo, mas de cães tu não tem como escapar. Tu tem que buscar entendimento. Uhum. Concordo, claro. É. Então, Luiz, te agradeço novamente pela oportunidade, né, de te conhecer aqui e de falar um pouquinho sobre o que a gente mais gosta, né, que é cachorro. Uhum. E agradeço muito a oportunidade, muito do teu tempo, né? Eu tenho certeza que a nossa galera aí curtiu, o papo foi bastante rico e espero poder numa próxima aí falarmos novamente sobre, enfim, o nosso crescimento, de como estamos crescendo no mercado, né? E como atingimos nossas liberdades sonhadas de todo empresário. Cara, foi um mega prazer. Eu adorei conversar contigo. O tempo passou rápido. E assim, qualquer momento, só mandar uma mensagem lá no WhatsApp. Luiz, quero conversar contigo. A gente conversa sobre cães, sobre Bon Jovi,
coisa que eu gosto Olha aí. também. Qualquer coisa. Estou à disposição mesmo, assim, foi o maior prazer mesmo ter te conhecido e Show, ter conversado contigo e com tua audiência. show de bola. Obrigado. Galerinha, quem não segue o clube, por favor, clica aí, já segue o clube, né? Então vai lá e olha aquele espaço maravilhoso, a cachorrada curte pra caramba. E eles postam conteúdo sempre, cara, conteúdo rico lá e é bom acompanhar. Então, para quem almeja trabalhar nessa área, seguir eles é de vital importância. Luiz, bora para uma fotinho final aí para a gente postar lá nos nossos stories. Uhum. Bora? Então, carinha de selfie aí. Aê, foi. Então tá Pronto, bom. cara. Super abraço, meu amigo. Abração, obrigado. Bom resto de semana, obrigado audiência. Tchau. Luiz, valeu. Tchau. Quando eu for a Salvador, vou aí te ver. Pode vir. Grande abraço, galera. Tchau. Tchau, tchau.